Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão. Estamos começando mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco, sua revista eletrônica, que vai ao ar de sempre às sextas-feiras, 10 horas da noite, com reapresentações aí na segunda, no domingo, né, às 9 horas da noite, também na terça, às 11 horas da noite, levando para você na Rede América no 3.1, aqui em Pouso Alegre região, no 59.1 Belo Horizonte região, também aí Três Corações, São José do Rio Preto, Mirassol, estamos sendo sintonizados, também Três Corações, Paraisópolis, enfim, vocês do sul de Minas, aí da região de São Paulo também que nos acompanham, e também no nosso canal no YouTube, né? youtube.com/user/lucas80, você acompanha em tempo real, às sextas, 10 horas da noite, e depois também fica disponível para você acompanhar a qualquer momento. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que atinge aí algumas famílias, algumas pessoas têm contato, algum parente, um pai, uma mãe, um tio, com a doença denominada mal de Parkinson. E para a gente conversar um pouco sobre essa doença, os tratamentos que existem, eu recebo mais uma vez aqui o Dr. Anderson Luiz Coelho, ele é fisioterapeuta, professor, também atua no CREFITO e vai comentar com a gente aí de algumas ações, alguns cuidados que nós devemos ter com esses pacientes, uma forma de evitar, de prevenção também e de tratamento dessa doença. Dr. Anderson, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no programa Sul de Minas em Foco, sempre falando de saúde, de temas como o mal de Parkinson, né? Muitas vezes as pessoas têm essa doença em casa, é uma forma familiar, mas aí fica meio perdido aí no dia a dia do cuidado dessa doença. É um prazer recebê-lo aqui novamente no programa. Prazer, Lucas. Prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Dentro da minha atuação, né? Eu trabalho com gerontologia e, né, infelizmente, a doença de Parkinson é uma doença muito comum, né? Nas pessoas idosas, geralmente o início dos sintomas ali acima dos 50 anos, muito raro em pessoas mais jovens, mas é bastante recorrente. Um em cada 40 pessoas, né, tem risco de desenvolver a doença. Então, realmente, eu acho que é interessante a gente identificar esses sintomas, tentar entender alguns sintomas diferenciais e possibilidades, inclusive, de dar uma qualidade de vida para esses pacientes, entender potenciais dessas pessoas. Doutor Anderson, vamos começar com o diagnóstico. Como que a pessoa pode perceber que um familiar dela está apresentando o sinal do mal de Parkinson? Quais são os primeiros sintomas? Bom, Lucas, eu acho assim que o que é mais comum e que as pessoas, né, sempre se associam, que quando vê uma manifestação dessa, é o tremor, né? Mas é importante que a gente saiba que esse tremor tem algumas características, porque eu costumo dizer assim, né, dizendo para a população de uma forma geral, né, sem muita preocupação com a terminologia técnica, né, porque na verdade a habilidade em produzir movimento no nosso corpo, ela depende de um circuito motor muito complexo, né, que envolve né, substância negra, glândulos da base, dopamina, que é um neurotransmissor. Mas, assim, de forma resumida, na doença de Parkinson, essa produção de dopamina ela está reduzida, é como se a gente tivesse uma perda de combustível. E aí há uma degeneração dos neurônios, né? Nessa substância negra, no lóculo ceruleus. Então, assim, esses sintomas, eles acabam aparecendo quando a pessoa já perdeu 60% de neurônios, né, dopaminérgicos, né, de combustível, e o conteúdo, né, dessa dopamina, né, o combustível para essa transmissão neural já é inferior a 80% do nível normal. Né? Então, a gente tem, neste momento, uma situação assim, de que a pessoa começa a ter tremor em repouso. A grande diferença do tremor é que é um tremor flexor. É um tremor que os eixos, principalmente extremidades, né, mãos, pés, eles têm em flexão. O que seria isso? Se a pessoa, por exemplo, tem um tremor na mão que é horizontalizado, assim, ó, a gente geralmente afasta do Parkinson, porque o Parkinson geralmente é flexor. É muito comum uma rigidez articular, né? Então você pega em todos os sentidos da articulação, né, uma certa resistência, né? Joelhos, quadril, ombro, cotovelo, punho, dedos, uma bradicinesia, o que seria isso? Um movimento bem mais lentificado,
uma postura fletida, né? Então, um paciente geralmente, a cabeça jogada mais para frente, o tronco, uma semiflexão de quadril, joelho, tornozelo. E, às vezes, inclusive, durante o caminhado lentificado, né, esse caminhar mais lento, alguns fenômenos, até que ele pare. A gente chama de fenômeno de freezing, umas paradas que a pessoa, de repente, congela, passa ali, né, 4 segundos ou menos, ela volta a caminhar, né? E ela tem uma perda de reflexos posturais conforme vai estadiando e avançando essa doença. Então, principalmente quem cuida dessa pessoa, às vezes nesse momento puxa a pessoa para frente, né, para estimular, dando comando verbal, mas seria um pouco o contrário. A pessoa teria que fazer com que a pessoa acalme, toque, né? Então leve a pessoa para trás. Então quem está na frente leva a pessoa de novo a tocar o calcanhar, né, no solo, o calcanhar no solo, e dar o comando para a pessoa começar. Geralmente, a pessoa tem essas situações quando ela está iniciando uma atividade ou quando ela está próxima do destino final, né? E aí, essa questão do tremor, que é um sintoma mais comum, né? Em 70% dos casos vai apresentar, por isso, talvez as pessoas sempre associem tremor a Parkinson, mesmo às vezes nós tendo outras doenças, né? Sequela de AVC, demência pugilística, né? De aceleração, desaceleração da massa encefálica de quem praticou lutas com socos em cabeça, né? A gente pode ter um parkinsonismo que é causado por medicação, então é um tremor muito parecido com o Parkinson, mas ele está causado por a pessoa estar em polifarmácia, usando 4 ou mais medicamentos. Então, quando ela procura um neurologista, quando ela procura um geriatra, eles retiram a medicação por 6 meses, espera esses sintomas, eles somem. Aí era parkinsonismo, não era doença de Parkinson, né? E aí, é interessante nesse tremor, né? Ele tem uma frequência de 4 a 5 Hz. O que seria isso? 4 a 5 ciclos por segundo. Então, é um tremor que a cada 1 segundo a pessoa... Então, é muito rápido. Se a pessoa tem um tremor mais lento, pode não ser Parkinson, pode ser uma outra situação que está levando a isso. E é um tremor sempre em repouso. É comum ela tremer queixo, né? Lábio inferior e língua. Se ela treme a cabeça, pode não ser Parkinson, não é Parkinson, né? O tremor de Parkinson é flexor. Então, nós temos a mandíbula, então treme. E aí, às vezes, fala assim, está escorrendo saliva, está aumentando a produção de saliva. Não. Às vezes, a pessoa, com essa lentificação, ela engole mais devagar e aí não consegue engolir toda a saliva. E como está tremendo o lábio, queixo e língua, às vezes a gente percebe a pessoa escorrendo saliva. Então, no linguajar popular, fala assim, é um tremor de contar moeda, de rolar pílula. É como se a pessoa estivesse fazendo esse movimento aqui muito rápido. E essa amplitude de tremor, ela aumenta em períodos de estresse. Então, por exemplo, se você percebe que o paciente está fazendo alguma tarefa cognitiva, alguma situação que requer dele uma exigência mental, né? Então, você mesmo pode provocá-lo com perguntas, pedindo para que ele movimente, por exemplo, a mão que não treme, porque é um tremor assimétrico. Geralmente, se treme uma mão, não vai tremer a outra. E treme quando ela está em repouso. Você deixa a mão que treme em repouso e estressa um outro membro, pede para ele movimentar muito rápido, mais rápido, o outro membro. Você percebe que vai estar aumentando esse tremor, né? Além dessa rigidez em todos os sentidos, às vezes a pessoa percebe que na hora que vai movimentar é como se tivesse um denteamento na articulação, né? Ele vem fazendo alguns degraus. Não é que a pessoa tem fraqueza, o que ela tem é uma lentidão. Conforme vai evoluindo, às vezes a pessoa apresenta uma face menos expressiva. Então, a pessoa rindo, triste, com raiva, cheiro ruim, ela tem uma fala mais baixa, mais monofônica, mais lenta, e uma face com menos expressão,
né? Ô, doutora, Sim. e como é o cuidado, deve ser o dia a dia para as pessoas que são diagnosticadas com mal de Parkinson? Bem, olha só, nós precisamos treinar, porque assim, é, infelizmente, prevenir o Parkinson a gente não consegue, né? Porque não se sabe muitas vezes a causa, tem algumas exposições, alguns tratamentos hoje, inclusive com quase implantes de marcapasso cerebral, né? Existem medicações que, como são, né, precursor de dopamina, que produz esse combustível, acaba ou reduzindo a decomposição ou aumentando que reserve mais. Então, a pessoa tem uma diminuição desses sintomas. E aí, em termos de cuidado, a gente precisa de preservar o que a pessoa faz. Então, às vezes a gente fica tentando preservar a pessoa e tira ela do convívio social, das tarefas que ela fazia. Eu preciso fazer o contrário, fazer com que ela faça exercícios de força, de caminhada, que mimetize, né, que faça o mesmo exercício daquilo que ela faz dentro da casa dela. Levantar e sentar da cama. Se ela corre, ela pode ainda, né, de acordo com o estágio da doença, correr, treinar força, mas o Parkinson, a doença causa enfraquecimento? Não. Mas a lentidão, a perda de reflexo, o medo de cair, pode fazer com que a pessoa comece a ficar mais sedentária, mais quieta, e com isso ela vai tendo um enfraquecimento, como qualquer um de nós, dentro de um quadro de sedentarismo. Então, eu preciso manter essa pessoa ativa. Eu preciso fazer situações que ela vá fazer o que a gente chama de dupla tarefa, né, na fisioterapia. Eu preciso que ela faça movimento, mas também trabalhe com a cabeça naquele momento. Eu posso orientar essa pessoa em casa, ela igual eu orientaria alguém que tem perda de memória, a fazer cálculos, palavras cruzadas, soletrar palavras, brincadeiras assim, nomes que começam de cidades que começam com tal letra, nomes de animais e fêmeas, e ao mesmo tempo está fazendo um exercício junto, porque isso é uma situação de estresse. Então, o que eu estou querendo fazer é um condicionamento para que ela consiga fazer um desempenho melhor das suas atividades e retarde o prejuízo percebido nas suas atividades de vida diária. Então, assim, ela vai ter, sim, essa doença progressiva, mas, ao mesmo tempo, os sintomas manifestados vão se tornarem mais lentos, né? Então, eu preciso de manter amplitude de movimento. Então, se ela tem, né, por mais que às vezes ela tenha rigidez nas juntas articulares, eu preciso que ela movimente em todos os sentidos, né, no máximo que ela consegue, abrir o braço, descer o braço, dobrar a perna, agachar, levantar com apoio, né, fixo para ela sentir segurança quando ela estiver realizando isso sozinho. Eu preciso de trazer para ela mais independência funcional. Então, treinar ali, escolher feijão para manter os movimentos de coordenação motora mais fina, fechar velcro, abotoar botões. E à medida que ela pode eventualmente perder a estabilidade, né, perder essa possibilidade, essa independência, eu vou modificando. Então, por exemplo, eu estou com camisa de botão, né? Se eu tiver uma dificuldade de coordenação e não conseguir isso, em vez de precisar de uma ajuda, pega uma camisa como a que você está usando, sem botão, para eu só encaixar, eu vou conseguir fazer isso sozinho. Então, eu preciso de criar estratégias para que essa pessoa continue sozinha. Se eu tenho dificuldade de pentear o cabelo com um pente muito fininho, pego lá uma escova com um cabo cada vez mais grosso. Não vou de cara colocar um cabo muito grosso. Conforme eu perceber que a pessoa teve dificuldade para aquela nova realidade, eu crio adaptações para isso. Sim, muitas vezes a família não vai saber fazer isso sozinho, não tem essa habilidade. Então, por isso a importância de consultar um profissional, um fisioterapeuta, para que
além de intervir, possa passar orientações mais adequadas, né, para que tenha um manejo desse paciente e traga qualidade de vida. Eu acho que, assim, todas as pessoas, eu não conheço até hoje, vou dizer que eu não sou tão velho assim, mas na minha vida eu não conheço ninguém que queira morrer novo. As pessoas querem envelhecer, mas querem envelhecer independente. Eu acho que o maior receio de todo mundo é depender de alguém. Então, a vontade é a gente ter uma expectativa de vida ativa, uma funcionalidade humana, né? E é independente da doença, ela é tratável, né? Igual hoje tem tratamentos inovadores, tem tratamentos às vezes inacessíveis, mas a própria medicação do Parkinson, ela é de baixo custo, ela é, né, o padrão ouro do tratamento medicamentoso, ele há muito tempo, então é uma droga que as pessoas, né, um fármaco que as pessoas já conhecem os efeitos, né, e tem conforto então em prescrever, ajustar a dose. Então a pessoa consegue ter uma vida ativa muito tempo, né? Então acho que é importante isso, fazer movimentos próximos àqueles que são funcionais, então imitando o que ela faz no dia a dia, se ela pratica um esporte, continuar praticando com algum cuidado, dentro do possível, nos exercícios, né, trazer imitações para o que ela precisa ou quer fazer, né, fazer movimentos cíclicos, né, tipo bicicleta, caminhada, corrida, o que a pessoa conseguir. Ah, mas tem medo dela cair. Mas se você tiver o receio antes de ela ter alguma limitação, você vai acelerar com que ela tenha essa limitação. Então, eu tenho que ver exatamente o que ela consegue e fazer com que ela faça. Se eu tiver algum receio, se ela tiver alguma insegurança, estiver manifestando alguma perda de equilíbrio, traga apoio, sabe? Corre na esteira com, né, não tão rápido, mas com as mãos apoiadas, faça atividade em colchonetes no chão, né? Vá utilizando de comandos verbais para a pessoa fazer uma marcação de cadência, de ritmo, igual a música tem a batida tum, tum, tum. Você pode fazer com comando verbal, com música, com batida de palma, usar espelhos para que a pessoa se veja e o cérebro processe o gesto que ela precisa fazer, até onde ela pode ir, usar marcações no piso, sabe? Se a pessoa está andando com o pé muito, aquele passo muito curtinho, você pode colocar listas como se fosse uma faixa de pedestre, com, sei lá, qualquer fita que não seja lisa para derrapar, né? Você coloca como se fossem obstáculos para ela ir superando, né? Para ir ultrapassando. Nos casos mais avançados da doença, a pessoa acaba tendo uma sinergia óculo-cefálica. A cabeça, às vezes, o olho vai e a cabeça vai depois para acompanhar um objeto, né? Então, e geralmente ele perde aquela visão mais periférica. Então, ele acaba vendo mais no foco, para onde realmente está o olho. Então, é importante que a gente evite um piso muito assim, losango, listrado, que vai confundir a pessoa, porque se ela estiver olhando para baixo para caminhar para dar segurança, ela precisa de ter uma relação de sentido. É importante, às vezes, até que tenha um contraste de cor mesmo, sabe? Do piso com a parede, um piso mais escuro, parede clara, ou vice-versa, porque ela consiga até definir, né, o espaço em que ela está. E para pulmão, né, enquanto fisioterapeuta, eu não posso deixar de falar dos cuidados até respiratórios, né? A gente precisa de auxiliar né, na respiração, fazer exercícios, né, para relaxamento e trabalhar de forma eficaz a expansão dessa grade, né, torácica nossa, né, do nosso tórax, para prevenir limitações, né, musculares, esqueléticas, né, que poderão, inclusive, depois contribuir para uma alta incidência de complicação e tudo. Então, a gente precisa de estimular que a pessoa respire levantando a barriga, né? É muito comum, às vezes, a gente perceber a pessoa respirar, enchendo o pulmão e abrindo aqui o estufa no peito.
eu tenho que levar aquela respiração que a gente chama de respiração diafragmática, estufando a barriga mesmo. Então, eu puxo o ar, estufando a barriga, solto o ar. Então, alguns exercícios nesse sentido para a pessoa. E aí, outros, aí precisa realmente de estar sendo supervisionado por um fisioterapeuta, acompanhado por um profissional de saúde, né? E aí, o que a pessoa conseguir fazer dessas atividades em grupo, de socialização, para ela manter os seus hábitos de vida, o seu estímulo, né, a sua motivação é importante, né, exercícios que venham relaxar, se ela gosta de yoga, se ela gosta de tai chi chuan, de massagem, de exercícios dentro da piscina, tudo isso é importante que a pessoa faça. E a família, ela tem uma importância fundamental, né, nesse processo todo de reabilitação e de melhora da qualidade de vida dos pacientes com doença de Parkinson. Então, eu acho que, em que pese, né, ser uma doença de uma casuística menor, né, assim, não é todo mundo que tem na família uma doença dessa, mas é importante que quem tenha saiba e o próprio paciente que tem a doença, porque ele não tem alteração cognitiva nenhuma, né? Ele tem um cognitivo muito preservado, experiências de vida e inteligência toda mantida, que ele tem essa consciência de que ele tem que se esforçar para fazer tudo o que ele consegue sozinho, para que ele continue conseguindo fazer por mais tempo, né? Praticamente, eu acho que até já dou aquelas considerações finais, né? Isso que eu ia falar, são dicas importantes, o Anderson, que você está passando para o nosso telespectador, para que ele possa saber como lidar, né? Porque às vezes é algo novo na família, a pessoa está com um paciente nesse sentido, e com a doença, o mal de Parkinson, e aí com as suas dicas, com certeza, a pessoa vai ter a oportunidade de procurar um fisioterapeuta para ter orientações aí mais seguras aí, como você passou, para que essa pessoa possa ter uma qualidade de vida, né? Sim. Exatamente. E nem sempre o tremor é Parkinson. Existem várias outras doenças e nesse início é importante fazer um diagnóstico diferencial, procurar um profissional para que o tratamento seja o adequado e ela tenha mais resultados. Então, é importante saber que os primeiros sinais, quanto antes, né, for diagnosticado, melhor, e principalmente quanto antes iniciar um processo de reabilitação, né? Então, além de ir a um profissional, é importante que faça essas orientações domiciliares para manter a sua qualidade de vida. Doutor Anderson, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no programa Sul de Minas em Foco, sempre trazendo aí assuntos importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. Obrigado, doutor Anderson. A gente faz um rápido intervalo, o nosso programa volta já já, não saia daí.